acho que conforme as pessoas forem entrando, vão acompanhando, né? De qualquer maneira, vale apresentar aqui tanto a Mônica Lopes quanto o Fábio Nazaré, né? Que são do GT de Comunicação. Isso para colocar que essa gravação vai estar disponível depois para o grupo, tá? Para quem quiser assistir depois, quem quiser ver novamente. Até a Mônica, a gente depois, se possível, pode mandar o link para o pessoal pelo WhatsApp, né? E, bom, eu sou o Pedro Braga, né? Acho que a maioria já me conhece, e de qualquer forma, para os outros aí fica a apresentação. E uma das ideias aqui do grupo, né, com esse encontro de hoje, era, de certa forma, mostrar, né, um olhar macro sobre o todo das entregas e dos projetos e do quanto o grupo desenvolveu e trabalhou ao longo desses, agora já dá para dizer, praticamente 4 meses, né, desde março até agora, por conta da pandemia. Está todo mundo conseguindo me ouvir bem? Está tudo certo? Tá ótimo. Maravilha. E aí, depois disso, entra também um pensamento sobre desdobramentos futuros possíveis para o coletivo, né? E eu acho que quem quiser dar uma palavra vai ser super bem-vinda também. E, ao mesmo tempo, para começar, né, eu acho que a gente tem que agradecer, né, e bater muitas e muitas e muitas palmas a todos aqui que participaram desses 4 meses, que são pessoas incríveis, desde o início, estão até agora, dos que em algum momento contribuíram, que a gente sabe que foi um período bem complicado para todos, então a gente tem altos e baixos ao longo desse caminho, e tem momentos que cada um precisa de um respiro, precisa de um tempo, até mesmo para entender, né, esse novo normal que está acontecendo, que está todo mundo ainda, de certa forma, tentando entender, tá? Mas eu acho que esse todo aqui de pessoas, de profissionais de diversas áreas, o grupo, um dos grandes ativos que a gente teve nesses 4 meses, né, e permanecemos tendo, essa pluralidade, né, de profissões, de profissionais de diversas áreas, que vão da saúde ao design, passando também pela engenharia, passando por biologia, por jornalismo, por diversas áreas que, de certa maneira, se complementam e puderam mostrar, né, o quanto isso gera um ganho exponencial de produtividade, de pesquisa, né, em tão pouco tempo. Então, acho que o primeiro ponto é a gente agradecer a todos, né, por essa disponibilidade, por essa entrega, e que, sem dúvida, nossa, ajudou muito, né, porque a gente entregou muito ao longo desses 4 meses. E aí, eu vou passar aqui um pouco dessas entregas, sabe? Que você está com a tela, de repente você pode, em alguns momentos, se tiver imagens ali, você até do respectivo projeto pode se colocar também. Bom, a gente, para iniciar, fomos mais de 40 participantes, né? Eu não estou com esse número aqui exato, mas teve muita gente que participou do grupo ao longo desses 4 meses, em diversos projetos, em diversas frentes, porque o grupo teve um pé no desenvolvimento e pesquisa de EPIs, né, para alimentar a principal frente dessa pandemia, que são os profissionais da saúde nos hospitais, né, e em grupos de risco também, como comunidades, por exemplo. E a gente teve também outras frentes que foram muito importantes com o pessoal da comunicação, né, de certa forma ajudando a dar cara a esses projetos e a esses EPIs sendo prospectados pelas mídias do grupo, que foram o Instagram, Facebook e o LinkedIn, né, e também em diversos tutoriais e manuais de bons usos desses equipamentos e até mesmo de práticas de prevenção que a gente desenvolveu através de postagens, através de stories
e uma série de chamadas que foram feitas nessas mídias sociais do grupo. Então, acho que essa frente da comunicação ela foi importantíssima também, né, em fazer com que todos esses projetos pudessem chegar à população de uma maneira geral, né, porque uma das intenções do grupo era atender principalmente os profissionais da saúde, as unidades de saúde, mas também oferecer suporte e informação para a população de um modo geral, né, principalmente grupos de risco. Então, esse pessoal também fez um trabalho fantástico, né? E dessas entregas de EPIs, quais foram, né, e quantos foram? A gente começou com o mais popular, né, e que a gente já entrou de cara nele, foram os visores faciais, ou mais conhecidos como Face Shields. Foram 10.313 visores faciais produzidos e entregues no total, tá, a 3 estados brasileiros, sendo 6.134 unidades no Rio de Janeiro. Isso foi fantástico. Foram para 89 unidades de saúde, foram para 12 lideranças comunitárias do município e do estado, e foram para 2 áreas da segurança pública, né, a Polícia Civil e os bombeiros com o SAMU. A gente ainda produziu 2.179 visores em São Paulo, que foram encaminhados para o interior do estado, para 13 municípios, e também 2.000 visores faciais produzidos no Amazonas, também para o interior do Amazonas, para 13 municípios. Parte desses 10.313 tiveram um apoio muito necessário, também fantástico, importante, do Instituto CIA, né, que custeou a parte de mão de obra dos profissionais gráficos que produziram essas peças e também da compra de matéria-prima. E também o próprio pessoal do SOS Covid 3D foi parceiro do grupo, cedendo também parte desses materiais para a produção desses visores, o material, no caso, PETG. Tá? Então, e também não posso esquecer, claro, da Rede Asta, que também foi fundamental, parceira nessa ponte com algumas possíveis saídas que a gente teve de demandas, né? Então, foi todo um trabalho bem coordenado de várias frentes se ajudando. Pedrão, né? Desculpa só te cortar também, lembrar de agradecer o Ololab, que recebeu o material para doação. Perfeito, querido. É isso aí. Tá, material para produção desses visores. Então, foi uma rede bem ramificada, né? Com bastante capilaridade, aí que viabilizou uma entrega tão grande, passando de 10.000 unidades. Além dos visores faciais, a gente também começou a caminhar através de uma demanda que a gente recebeu, né, junto com o Dr. Leonardo Fleischhoff, de escudos de intubação e extubação, né, para procedimentos de intubação e extubação de paciente. É um projeto que foi desenvolvido nesse contexto de pandemia, é novo, fica um híbrido entre EPI e EPC, um equipamento de proteção coletiva, e a gente desenvolveu protótipos, né, colocou protótipos em campo, e foram 7 no total, né? Foi um EPC que a gente começou com bastante intenção de ser um trabalho bem interessante, mas a gente teve dificuldades ao longo desse processo por conta de treinamento, principalmente do profissional da saúde, por conta de ser um equipamento novo, para um procedimento que antigamente acontecia sem ele. Então a gente percebeu, né, isso não a gente, mas os órgãos de medicina, né, perceberam que há essa necessidade de uma capacitação que demanda um tempo desses profissionais. Então, eles foram doados, estão sendo utilizados, mas o grupo optou para direcionar, né, mais investimentos para outros equipamentos, né, que porventura seriam mais utilizados e importantes nesse contexto. E aí veio essa nova demanda, né, pelos escudos. Como está aqui na tela, eu vou chamar de escudo de pressão negativa, mas a gente já tem outros nomes também que a gente chama esse EPC, né? Isso foi através de uma demanda do Dr. Cleiton Barreto, que é
fisioterapeuta do Hospital da Lagoa, né, junto também com o Cristiano, né, do Instituto Federal. E a gente desenvolveu uma equipe grande, através da orientação deles também, da parte da saúde, desses escudos que são utilizados e podem ser utilizados para diversos tipos de tratamento, né, mas no caso do Covid seria principalmente a ventilação não invasiva, que é uma possível substituta anterior à intubação, né? E é um equipamento que está sendo utilizado bastante nesse momento. A gente teve retornos muito positivos dele, e a gente conseguiu com isso produzir até o momento, principalmente com a vaquinha que está acontecendo, né, que o próprio Dr. Clayton colocou no online, a gente já conseguiu fazer entrega de 31 unidades desse escudo de pressão negativa em 4 estados brasileiros: Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Tocantins e Pernambuco, tá? Bom, esses eu diria que foram os principais, mas além deles, a gente tem o nosso trabalho de longa data, que eu acho que é nossos ovos de ouro aqui do grupo, né, que é a queridinha que está desde o início, que a gente tem um trabalho bem forte em cima e com bastante zelo, né, que são as máscaras EPA, que além de ter um design bem interessante, seria a nossa substituta, a N95, e com ganhos, inclusive, de performance e de qualidade, principalmente pelo fato de ser uma máscara reutilizável que possa fazer asepsia, né? Eu não vou falar tanto dela agora, eu vou deixar para o Zorer e a Sati falar um pouco mais depois, né, quando falar um pouco do trabalho que a gente fez com o Startup Bio, mas é a nossa principal entrega, né, que teve um desenvolvimento desde o início com o grupo. A gente já produziu mais de 100 máscaras que estão em uso, tanto por profissionais do grupo, como também médicos e a população em geral, né? E é um projeto fantástico que a gente tem ainda um certo percurso com ele para trabalhar. Além desses, a gente desenvolveu também 12 manuais de faça você mesmo, né, para máscaras de tecido, máscaras caseiras de tecido e visores faciais que possam ser produzidos de maneira mais rudimentar, com materiais que você tenha em casa. Esses manuais a gente tanto publicou eles nas mídias sociais do grupo, como a gente também trabalhou eles mandando para lideranças comunitárias, para serem utilizados e prospectados nas comunidades, que são regiões onde, por exemplo, os visores faciais podem ajudar por conta do contexto demográfico, do contexto habitacional. Mas também produzimos visores faciais, também produzimos diversos manuais de bom uso desses equipamentos, né, de como colocar e retirar máscaras, de como fazer a asepsia dessas máscaras, entre diversos outros, tá? E por último, tivemos projetos que permanecem em desenvolvimento ou que com o tempo foram desenvolvidos em outras regiões e muito bem desenvolvidos e a gente acabou não avançando tanto, mas que são projetos também interessantes, né? Como a câmara de reesterilização para máscaras, como o suporte de filtro para a válvula Bitrac, como as próprias máscaras de tecido, que como tiveram uma produção massificada, até mesmo pela própria indústria da moda e pelos profissionais da moda, a gente entendeu que já tinha, né, uma produção em escala e uma capacidade de atender muito bem a população e que a gente poderia, de certa maneira, direcionar nossos esforços para outros projetos, né? E também um outro que acabou ficando no caminho, mas que teria sido muito interessante da gente avançar, que era o projeto da Pia Comunitária. Eu peço aos parceiros aqui da gestão, Sati
Timóteos e outros. Se por acaso eu tiver esquecido algum projeto, que vocês me atualizem aqui, tá? Mas das nossas entregas, eu acredito que eu coloquei 100%, né, do que a gente produziu. E aí eu gostaria de passar a palavra um pouco para a Sati, para o Zória, para os dois, né, para falarem um pouquinho mais só da máscara EPA, né, e desse trabalho que a gente está desenvolvendo com ela, da onde estamos nesse momento, né, porque a gente está para conseguir viabilizar uma produção em escala mais industrial e desafios futuros em relação a ela. Tá? Então, Sati e Zória, por gentileza. Obrigado. Tem que liberar o som de vocês. Boa noite, pessoal. Boa noite. Estou te escutando. Boa noite, pessoal. Eu sou o Pedro Zória. Fiz parte de vários grupos, de vários GTs aqui no Design Antivírus, né? Esse projeto da máscara EPA se iniciou há bastante tempo por uma demanda dos hospitais, na verdade, uma demanda específica dos médicos que já estavam prevendo a falta de equipamentos, inclusive um equipamento crítico, que são essas máscaras de proteção individual. Esses equipamentos já estavam sob muita concorrência em várias partes do mundo. A gente já viu até coisas de filme, né? Como, por exemplo, intrigas, países roubando cargas de outros países para obter essas máscaras, ou seja, elas estavam sendo disputadas e vários recursos não muito éticos estavam sendo utilizados para que cada um beneficiasse a sua própria população. Foi nesse momento que a gente verificou que nós somos muito dependentes de tecnologia externa e de insumos externos, né? Justamente numa área extremamente delicada e estratégica, que é a área de saúde. E eu não digo isso só se referindo às máscaras, mas respiradores e vários outros equipamentos, nós ainda somos dependentes dessas tecnologias, né? E da importação de insumos. Acredito que foi um desafio aprender sobre uma tecnologia estrangeira em um tempo tão curto, né, de desenvolvimento. O Timóteo gosta de falar que a gente está falando de design emergencial, ou seja, como é que você projeta e transforma em realidade alguma coisa em regime de emergência, né, sob as pressões que existem da própria emergência, da falta de recursos que você tem numa situação de emergência. Porque não era só aprender sobre essa tecnologia dessas máscaras, que não é uma tecnologia lá muito trivial, né? Mas também conseguir os recursos financeiros, técnicos, né? E insumos para a fabricação dessas máscaras ou de qualquer outro equipamento, né? Essa máscara foi feita com várias mãos e várias mentes, né? Sempre digo isso, ou seja, muita gente participando, e principalmente o usuário final participando, ou seja, é quase uma coprojetação, né? Porque os médicos que usam essas máscaras, eles criaram uma espécie de briefing, né? Porque a gente poderia ter utilizado várias outras máscaras que já existem no mercado, por exemplo, uma máscara usada para agricultura, para usar em defensivo agrícola. E usa um determinado tipo de filtro, já tem a parte flexível e é reutilizável. Mas não pode ser essa não, a gente não consegue enxergar numa cirurgia por causa do filtro grande na frente. Ela é pesada, depois de um turno de mais de 10 horas, aquele negócio começa a incomodar, aquilo lá sua por dentro. Ela tem uma válvula de exalação que, se eu estiver doente, eu vou contaminar o meu ambiente. Ou seja, uma série de restrições, uma série de delimitações do projeto, né, por um orientador do projeto, e a equipe toda buscando informações e formas de resolver os problemas, né? Então foi um desafio criar rapidamente uma alternativa, e o maior desafio ainda é testar e saber se ela é segura o suficiente para que as pessoas pudessem se utilizar dela, né? Aqui vocês estão vendo, por exemplo, das pessoas que fez teste com a máscara. Aqui é um cirurgião torácico. Para quem não sabe, é ele responsável pelas intubações.
no começo da pandemia não estava acontecendo muitas intubações na rede pública, mas na privada já estava em crescimento. Esse médico trabalha nas duas redes, tanto pública quanto privada, que é o Gustavo. E a confiança que ele depositou na gente, de acreditar que o produto pudesse ser utilizado em campo, numa situação real, e que fosse funcionar, né? Ou seja, houve um vínculo muito grande de confiança entre a equipe de projeto e o usuário final, as pessoas que estavam se utilizando dos equipamentos, né? Então aqui a gente tem mostrando, no lado mais à direita, um médico no hospital americano usando uma N95, a famosa N95, disputada por todos os países, glorificada como uma salvação da lavoura, e com pouco tempo de uso, as marcas que essas máscaras deixam, porque uma N95 é uma máscara de uso geral, ela não foi pensada para ser utilizada dessa forma, ininterrupta, numa situação real de uma pandemia. Ela foi feita para ser descartada de 2 em 2 horas, de 4 em 4 horas, ou seja, ela não foi pensada para o cara usar isso aí o dia inteiro. Que acabou acontecendo com a escassez das máscaras, porque você tinha poucas à sua disposição, então você tinha que ficar toda hora trocando, não podia ficar toda hora simplesmente se desfazendo desse material, que é um material tecnológico muito importante, né, que trazia um grau altíssimo de segurança para o médico que está ali, o enfermeiro ou o profissional de saúde, né, e algumas pessoas que também eram chamadas pessoas do grupo de risco, né. Ou seja, a máscara ela foi desenvolvida ao longo do tempo. Ao tempo todo a gente acompanhava vários artigos científicos, fazíamos pesquisa de estado da técnica, víamos os insumos disponíveis, né? Só para vocês terem uma ideia, né? A Fernanda, que faz parte do nosso grupo de desenvolvimento, né? A gente estava tentando desenvolver uma forma simples e rápida de prender o filtro na máscara. A gente chegou à conclusão que a máscara não podia ser todo ele o elemento filtrante, assim como acontece com a N95. E que, sendo que uma das propostas iniciais de um dos médicos, né, era justamente pegar uma N95, canibalizar ela e de uma N95 a gente fazer 2, 3, 4 N95, aproveitando o material filtrante. Então, a gente já tinha um pontapé inicial, uma ideia muito interessante, que era justamente transformar uma máscara em 2 e 3. E mais tarde a gente foi evoluindo e vendo alternativas, né? Se não tivesse mais N95, o que a gente ia fazer? O que a gente ia colocar? Como a gente ia colocar de forma simples e rápida? Então a Fernanda teve a ideia, por exemplo, de usar um ilhóis usado em cortina para fazer a fixação dos filtros. Foi uma ideia brilhante que avançou o projeto muito rapidamente. Ali, pode voltar um slide anterior. Aqui na parte de desenvolvimento, no alto, no centro, vocês estão vendo ali as primeiras testes com as máscaras. E a gente chegou a utilizar, por exemplo, partes de garrafa, tampas de garrafa e o gargalo rosqueado para ser a fixação do filtro. Então, para vocês verem a quantidade enorme de protótipos que foram gerados até chegar à máscara atual que a gente tem, né? E não era só isso, qual era o material adequado para a máscara, os filtros. Aqui, por exemplo, o Franz, né, que é epidemiologista, ele, na casa dele, tinha um mini laboratório, que faz parte do nosso grupo de desenvolvimento. Ele não só ajudou a gente, né, nos orientando com relação às características que o material filtrante tem que ter, mas também da máscara. E isso aqui são imagens no microscópio para a gente ver como é que eram as fibras, se elas iam fazer o papel de filtragem adequado. A gente foi num supermercado ver material encontrado nos mercados, porque as lojas, em geral, estavam todas fechadas, só tinha mercado aberto e loja de material de construção. Imagina, você tinha que criar uma máscara a partir de material encontrado no supermercado e loja de material de construção. Foi um desafio isso daí, né? E a pesquisa de materiais, qual era o formato adequado, os tamanhos de rosto, se o material ia se modificar, ia ter quantos filtros, as características dos filtros. Aqui, vendo a absorção a micro, macrogotículas, ou seja, foi uma maratona, né, intensa, né, todo mundo trabalhando acima da sua capacidade. A gente estava virando noite, lendo artigo à noite, lendo de dia quando podia, trocando ideias muito intensamente, né? E o resultado final que vocês estão vendo aí, né, aconteceu ao longo desses meses todos. Inclusive, essa máscara ela não serve só para adultos, serve para crianças, serve para
uma pessoa com um rosto maior, uma pessoa com um rosto menor, né? Tem ajuste de elástico, a gente testou vários elásticos, a gente testou neoprene, testamos borracha eva, testamos vários materiais, estudamos as formas adequadas de ajuste da máscara, porque a gente notou que não bastava ter o produto, tem que saber usar o produto, fazer a manutenção do produto, tem que encontrar os pontos fracos do produto para que eles fossem corrigidos, dar alternativas de cor. As máscaras N95, todas elas têm a mesma cara, né? Isso, imagine, você está sendo cuidado por um médico e ele vem sempre com aquela máscara, uma coisa impessoal, que não transmite nada sobre aquele agente, né? Então o design trouxe cor a essas máscaras, né? Trouxe vida a essas máscaras, né? Trouxe um dinamismo e uma visão muito particular que o design, junto com as outras áreas, fez criar. Olha, só para te sinalizar, temos 15 minutos para terminar esse tópico, incluindo o Startup Bio. Ah, ok. Sim, e aí entrou uma questão importante, para você desenvolver projetos, precisa de recursos. E nós somos voluntários e o recurso acontecia de uma forma descontinuada, né, com a boa vontade das pessoas em contribuir, né, a contribuição na forma de tempo, alguns em contribuição na forma de dinheiro. E a gente começou a ver editais onde a gente pudesse se beneficiar de alguma forma para poder dar continuidade a toda essa pesquisa. E aí entra a questão das startups, como a BioRio, né? Existiam editais abertos, editais fechados, editais de Microfone. Pedro, confere seu áudio, que acabou. Seu áudio não está vindo. As coisas são muito interessantes para um lado, mas trazia problema para o outro lado, porque para receber esse dinheiro você tem que ser empresa. Então como é que a gente ia fazer isso? Então a gente começou a pensar em alternativas de como você viabilizar todos esses projetos, como é que resolve o problema do fluxo de caixa, né? Aí até o Pedro Braga e o Timóteo podem falar um pouco mais. E aí que surge a ideia de participar da BioRio, né? Um dos colegas aqui, os voluntários, o João Paulo, né, que é professor lá na Rural, ele falou dessa possibilidade de entrar nesse edital, porque pelo menos ia ajudar a gente a formatar melhor não só o produto, mas como é que esse produto poderia se tornar uma coisa vendável para atrair investimentos. E aí que entra a história da BioRio, né? A gente fez duas inscrições nesse edital, feitos 2 horas antes de fechar as inscrições. Ou seja, mais uma prova para o grupo, né? A gente se descabelou para conseguir apresentar 2 projetos em um tempo recorde de 2 horas antes do fechamento. Dos 2 projetos, um entrou, felizmente, e aí a gente conseguiu dar continuidade. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Fala, Timóteo. Eu acho que vale ressaltar que ao longo desse processo a gente inscreveu aproximadamente 4 a 5 editais, né? Foram esses 2 da Startup Bio, mas tentamos entrar também com o FAPERJ, estudamos a entrada em FINEP, temos no horizonte uma próxima entrada digital, então conseguir editais de fundo perdido é uma meta nossa, só que a gente está muito preocupado com depender de editais para conseguir seguir em frente com o nosso projeto. Então a gente acha que vem aqui também querendo apresentar 2 pontos, né? O primeiro ponto é que a gente pretende nessa semana lançar o e-commerce do coletivo, na ideia de venda de máscaras com venda solidária e com cotas de doação sendo vendidas, de forma a viabilizar um aumento de faturamento nosso, não limitado às nossas fronteiras pessoais, municipais ou estaduais. Então a gente poderia, já tem uma loja pronta, a ideia é fazer a venda com entrega via correio, podendo atingir todos os estados do Brasil. Isso é um ponto. O outro ponto. Licença, gente. Tudo certo. Deixa a menina. Você fala e continua, e só desobedece. Essa é a fase. Adolescente de 7 anos. Mas o próximo ponto é o seguinte.
a gente, dentro dessa questão que o Zóia falou, do Startup Bio, a gente entende também que a gente está que para conseguir esse dinheiro a gente não pode ser um coletivo sem um CNPJ. A gente foi aprovado na primeira fase, a gente passou para a segunda fase e estamos no momento estudando qual seria essa mudança de CNPJ, de construção de um arranjo social que nos represente, para que a gente consiga nos formalizar e seguir em frente com esse projeto. Diante dessa questão, acho que uma das razões pela qual a gente está tentando fazer esse nosso encontro é entender como está o nível de engajamento e de visão de futuro de cada um aqui do coletivo, para que seja possível entender o que seria um modelo social que contempla essas múltiplas expectativas. Então, por isso, a gente gostaria de ouvir um pouco cada um aqui, entender como cada um se enxerga no coletivo, bem como a gente pretende passar pelos grupos uma sondagem desse engajamento, de visão de futuro com o coletivo, para que a gente consiga desenhar um arranjo social que contemple os múltiplos engajamentos em dedicações de tempo e possibilidades diferenciadas para cada um. Perfeito, Pedrão. Posso te complementar também? Porque além dessa questão, né, e ainda nesse assunto máscara, a gente está nesse momento, e aí eu acho que vale também colocar, né, onde estamos agora em relação à produção delas, com duas questões sendo trabalhadas, né? A primeira envolve a certificação dela, que é muito necessária, né, para a gente conseguir dar encaminhamento para o público principal, né, que a gente desde o início trabalhou ela, e com essa certificação a gente consegue ter total atestado ali da sua eficiência, que de certa maneira a gente já está testando, né, com próprios profissionais em campo, e que isso a gente tem tido todos os retornos positivos em relação à eficácia da mesma, né, e eu acho que o Zóia talvez não tenha nem entrado nos ganhos que a gente teve também, né, a mais ali com esse projeto, no que envolve o tempo de uso dela, né, a questão dela ser reutilizável, com a possibilidade de você fazer asepsia, e além, o que ele bem colocou, né, do quanto ela machuca menos, né, a pele, e aí com isso tem um uso mais confortável. Então, de qualquer maneira, a gente precisa, né, ter esse lado da certificação por ensaio técnico sendo realizado e atestado, né? E a gente tem, de certa maneira, uma parceria com a PUC, junto com a FRJ. O grupo, nesses 4 meses, estabeleceu diversas parcerias com diversos agentes, né, que estão envolvidos nesse momento com a pandemia. E aí a gente coloca desde a PUC Rio, como a UFRJ, como pessoas da Fiocruz também, né, entre outros parceiros e contatos que a gente teve ao longo desse período. O próprio Metro, por exemplo, né, e a gente está com um trabalho sendo realizado com a PUC para conseguir avançar com essa certificação. E, de certa maneira, a gente também está tentando buscar recursos que até consiga dar uma agilidade maior, né, nesse processo, porque são diversos ensaios, não é unicamente o ensaio de filtro, de qualidade dos filtros que estão sendo usados, né? E, de certa maneira, reforçando que estamos usando nessas máscaras os próprios filtros SMS, né? Mas, como o Zóia bem colocou, a gente tinha a ciência de que, porventura, algum momento, poderia haver escassez desses filtros no mercado, e para isso a gente começou a buscar planos B, utilizando materiais disruptivos e que pudessem, de certa forma, serem substitutos com boa eficiência, né, em relação aos filtros SMS. E isso foi muito legal, né? A gente conseguiu
adquirir bastante conhecimento em relação a isso, né, junto com todo o meio acadêmico que ficou trabalhando em cima dessa questão ao longo desses 4 meses. E a gente está, nesse momento, querendo atestar isso com os ensaios, né? Mas esse é um deles. Há também ensaio de conformação dessa máscara com o rosto, para saber a estanqueidade dela, se está passando ar por outra área que não seja do filtro, né? Tem o outro material que está sendo utilizado, que além do filtro, porque essa é uma máscara com respirador, se esse outro material também ele é vedante, se ele não tem passagem de ar por ele, né, com alguma possível carga viral, entre diversos outros testes. Tá? Então, esse é um caminho que o grupo permanece trabalhando para conseguir a certificação, e o outro é a gente conseguir viabilizar a produção em escala industrial, né? Porque até o momento a gente vem produzindo essas máscaras de maneira mais artesanal, né? Os próprios designers do grupo desenvolvendo elas e foram esse tempo todo testadas por nós, né? E a gente está já caminhando bem para conseguir produzir em breve, tá? Ou uma resma de 500 unidades ou um milheiro de 1.000 unidades. Tá? E a partir disso a gente vai conseguir facilitar esse escoamento, porque no momento a gente está tendo até dificuldade de produção, porque a gente tem tido muita demanda por elas e às vezes isso complica um pouco a gente conseguir atender todos. Tá? Timóteo e Zória também, se ainda quiser botar mais algum ponto, fiquem à vontade. Senão eu acho que vale a gente abrir agora também para um espaço de fala para quem quiser falar um pouquinho da própria experiência com o grupo ao longo desses 4 meses. Beleza? E aí, Sati, gente, é só abrir o... Sati, por gentileza. Eu sou muito ruim de falar. Eu já sei. Mas, como estamos em casa, falo rapidinho. É o seguinte. Então, eu queria agradecer a todos a oportunidade de participar. O começo, para mim, foi bem difícil, até porque eu pensei logo assim, quer dizer, provavelmente passei por uma situação difícil logo na primeira semana da gente trabalhando, correndo, e o desespero todo lá de tentar atender as pessoas. Com não sei quantas horas a gente fez reunião, assim, nossas reuniões nunca foram 1 hora, era assim, 2 horas, 3 horas, e lá vai, e tinha todo dia, a gente vai cansando com o tempo, a gente vem sentindo, assim, das pessoas, né, E ela isolada em casa, né? No quarto, isolada, com suspeita de Covid, e eu na sala. Aí, mas acho que a gente formou, sei lá, deu uma conexão aí com todo mundo, assim, foi super interessante, assim, essa parte terrível passou e a gente pôde atuar melhor, assim, mais junto do pessoal. E isso é uma coisa, assim, que a gente foi pensando assim, poxa, a gente não quer perder isso, sabe? Essa oportunidade de fazer uma coisa, tudo começou com essa coisa altruísta, assim, né? Se nós queremos fazer a diferença e como assim, poxa, tem tanta gente lutando lá, o que a gente pode fazer para ajudar as equipes de saúde? Foi por isso, foi isso que começou, né? E o legal é que teve depois gente chegando, sabe? Chegamos até 40 pessoas no grupo. Isso foi, sabe, emocionante, assim. E lidar com isso foi um caos também. A gente teve que aprender, né? Como... O desenvolvimento de projeto e a distância, né? E rápido, né? Então, vai ser do que? Vai ser em WhatsApp, vai fazer, dividir grupo de GT disso, daquilo, não sei o que e tal. E como coordenar? Aí tu fala, não, tem que ter alguém no grupo que vai ajudar a organizar. E entrou lá o Bernardo, que hoje, infelizmente, não pôde estar aqui presente em vários grupos, o Zória coordenando o outro, o Braga coordenando o outro. Aliás, Braguinha, super, foi um dos que foi lá junto com o Timóteo, lá conseguir doar tanto material. Isso rendeu para a gente os agradecimentos das pessoas, a emoção que a gente... Aí
aí a gente compartilha um pouco da emoção do trabalho que eles tiveram de conseguir doar tanta coisa para tantas instituições. Foi muita coisa. Sabe, aqueles vídeos emocionantes que a gente recebia. Isso assim, conseguimos fazer essas coisas. Isso foi muito maneiro. E a gente não quer perder isso. Então, uma das razões dessa reunião é justamente pensar junto com as pessoas, abrir para as pessoas, a gente não perder essa forma de trabalho. A gente descobriu que o mundo precisa de coisas diferentes, dessas uniões de pessoas, de cabeças diferentes, de profissões diferentes. E é isso que a gente queria abrir para as pessoas. Não sei se não puderam vir muitas pessoas. A gente está pensando assim, como atingir as pessoas e não perder esse modo de trabalho, para conquistar soluções necessárias, soluções que estavam ali precisando de olhares, e essa forma de trabalhar com várias pessoas, assim, ao mesmo tempo, correndo emergencial, como o Zória falou, isso a gente não queria perder e até melhorar isso, né? Outra coisa que o grupo de comunicação apresentou para a gente foi assim, não, peraí, está muito caos esse negócio de WhatsApp, então vamos fazer Trello. Aí eles fizeram Trello, e aí então começaram a organizar as pastas de trabalho. Então isso já é um know-how também que a gente poderia não perder, né? E melhorar mesmo. E outra coisa assim, interessante que aconteceu nesse processo, a gente conseguiu trabalhar à distância, trocar todas essas ideias, tudo isso, conseguir formatar nesse processo. E espero que no futuro a gente possa se reunir, encontrar todos, dar abraço. Tem gente lá, estou vendo aí o Diego lá de Porto Alegre, a gente dá um jeito a gente se encontrar e também. Eu acho que esse encontro virtual foi super importante, assim. Então é isso, abrir para todos, assim, como a gente pode não perder isso, né? E tem uma outra ação nesse sentido que o pessoal de comunicação trouxe, até a Mônica, de fazer o podcast que a gente está querendo começar amanhã, tá certo, Diego? Você pode amanhã? Tá tranquilo, né? E com o Franz também, porque justamente é mais uma reflexão da visão das pessoas de saúde, dessa necessidade de criar, de desenvolver esses projetos, né? Que provavelmente estavam sendo feitos assim, com o que tem lá o MacGyver, né? Que é super emocionante, mas é poder tentar traduzir isso e compartilhar com outros grupos, né? Aliás, isso é uma das coisas que aconteceu, né? Vocês apresentaram, o Timóteo apresentou lá na UFRJ com os alunos, Braga apresentou lá no Protege-BR com o Cleison. Isso tudo, essas trocas têm sido muito importantes. E o Protege-BR, que é outro, que também achei super legal ver algumas apresentações de outros produtos que estavam sendo desenvolvidos em outros lugares, essas coisas feitas colaborativamente, de coração, e a gente não pode perder isso. Então, eu acho que é o momento de abrir aí para as pessoas verem, pensarem, não sei se a gente vai sair daqui hoje com uma ideia de como fazer isso, se a gente faz essa questão de ter um CNPJ ou outra coisa. Timóteo vai explicar melhor. Pronto. Valeu. Obrigada. Então, na verdade, se a Mônica quiser cortar, Mônica, por favor, tá? Mas a Mônica tinha indicado, tá, um pessoal que dá consultoria para a formação de um CNPJ para negócios ou organizações sociais. Essa consultoria é gratuita, mas para que a gente possa solicitar essa consultoria, a gente tem que esse primeiro encontro, que é o encontro de prestação de contas, teria que ocorrer, e que a partir desse encontro a gente faria um censo para mapear os interesses na continuidade e na capacidade de dedicação de cada um
porque não dá para a gente também pedir um investimento sem ter a certeza de quantas pessoas estão 100% dentro do projeto. Então, nesse sentido, por exemplo, a carga de trabalho, de responsabilidade pesa muito mais para quem está no grupo de gestão e que tem uma dedicação quase que plena no projeto, do que pessoas que se dedicam conforme sua possibilidade profissional. Então, o que a gente pretende é, obviamente, fazer essa prestação de contas, num segundo momento, fazer um censo, e a partir desse censo, a gente contratar essa consultoria e, junto a eles, entender qual é o melhor modelo social para receber um investimento de startup e, ao mesmo tempo, manter o engajamento e a multiplicidade do nosso coletivo. Perfeito. Quem mais, gente? Alguém gostaria de dar uma palavra, de colocar alguma história interessante? Eu também. Quem? Mônica. Perdão? Mônica, Diego, tudo bem? Não, a Mônica. Pode. Tá. Claro. Só para lembrar que, assim, eu adorei que a fala da Sati, mas só para lembrar que quando a gente fez o levantamento das coisas, uma das entregas nossas também era questão de conscientização. A gente se posicionou até como design social mesmo, no sentido que, além das postagens que a gente teve de produtos, de entrega, de material, a gente também teve uma questão da consciência na hora de conversar com as pessoas, não só de usar nossos equipamentos, mas de usar de outras questões de proteção, de acabar com fake news, que é uma proposta do coletivo. A gente entende que a gente é, assim, instrutor no sentido não de ensinar, professor no sentido de sala de aula, mas no sentido que é mais nobre, que o Foucault fala que é um sentido de realmente criar ações sociais, criar micropolíticas e gerar uma macropolítica. Então, nesse sentido, a gente realmente, eu acho que é a maior força. Independente da área, independente dos grupos, independente dos apoios, todos foram para isso. A gente tinha até colocado as postagens aí, eu vi. E aí, só para fechar isso, porque só para lembrar que a gente também tem essa é um dos nossos canais, assim, de entrega. Perfeito, Mônica. Não só combater fake news, mas traduzir conteúdo, né, Mônica? Sim, que é aquela coisa sim. de ler artigo, tal. Isso, o Gil ajudou bastante, a Sati também ter pegado dos outros grupos, porque, assim, uma coisa que, até falando com o Pedro, a gente já conversou uma vez, a gente falando sobre isso, a gente entende que hoje o coletivo, ele tem uma base que é de design, que, assim, que é design ligado à saúde, não design saúde como se usa no Brasil, que é um design para academia, mas design saúde no sentido mesmo americano, que é a gente traduz esses conteúdos que às vezes vão para os médicos, também para a população. Então a gente está chegando a uma comunicação não só de produtos, não só entrega de produtos, mas de comunicação mesmo. É um know-how que a gente ganhou do coletivo de criar uma ponte mesmo entre a área de saúde e a população, uma comunicação que fosse mais simplificada, não simplória, simplificada mesmo. Tem sido uma das entregas nossas. Mais clara. Comunicação mais clara. Tá? Isso é importante. E menos elitista, né? Porque a linguagem acadêmica ela é muito limitada a quem entende da Academia 6, né? Exatamente. Isso é verdade. Isso é um problema. Ficar aquele idioma que só eles entendem e as pessoas não conseguem alcançar e entender o que é, né? Então, acho que, por exemplo, o papel do design é exatamente tornar tudo claro, fácil de entender, fácil de usar, e no caso, como a gente está vivendo esse momento aí de muita informação, excesso de informação e excesso de informação errada, né? Como a Mônica está falando, né? Então, eu acho que a nossa grande contribuição é essa também, né? Contribuir para facilitar a aproximação da informação correta com o público de uma maneira geral e de forma fácil e clara, né? Acho que isso é uma das grandes contribuições que esse grupo está dando. Eu só aproveitar aqui, olha, agradeço por ter sido convidado, né, por Pedro inicialmente. E já conheci alguns, já conheço você, Pedro Timóteo, já conheço o Braga, né, lá do trabalho que a gente andou fazendo lá no NT. Bernardo também já conhecia, estou convencendo agora a Mônica. Enfim, gente, eu achei muito legal, eu gostaria de continuar a participar, né? Não sei se seria um sócio, mas eu gostaria de ser talvez uma pessoa que vocês podem contar quando precisar, né, de informações, né? Eu, inclusive, agora estou cada vez mais me envolvendo com essa área de saúde, eu estou até fazendo uma pós-graduação, não é um pós-doc, né? Eu sou doutor em design, junto com o Pedro, meu colega,
E aí, Timóteo, você também está nessa, né? Então, assim, eu acho que eu posso ajudar, eu tenho uma certa experiência. Inclusive, o seu projeto de doutorado é uma cama hospitalar, né? Não, ele se baseou num projeto que estava sendo feito lá no NT, que não deu muito certo, mas que foi um aprendizado sofrido, mas foi um aprendizado legal, inclusive essa questão aí que o Pedro colocou de certificações, né? Andou lidando muito com... Você ajudou pra caramba nessa parte, porque a busca por informações feita por uma única pessoa é totalmente diferente feita por um grupo, né? E não é só a informação, mas é a informação que você precisa, né? Fazer uma compilação, etc. Ou seja, a ciência ela não avança individualmente, ela precisa avançar coletivamente. Ela é criada por um grupo muito mais extenso do que a gente imagina, né? No caso aqui é muito mais interessante porque a gente está usando a ciência para realizações não só técnicas, mas realizações sociais, de bem-estar, trazem bem-estar e saúde para as pessoas, informação, né, que tiram as pessoas da ignorância, porque a gente tem uma visão muito limitada do mundo, e ainda mais nessas especificidades técnicas, nesse mundo da medicina, né? Então, essas traduções que a gente faz para o grande público é de um valor inestimável, é uma forma de você transformar justamente o conhecimento, né, e traduzir para que todos entendam. Isso é acesso. As pessoas precisam ter acesso de forma igual, né? E eu acho que a gente fez muito disso durante esse período todo, né? Aliás, a gente fez muito de muitas coisas. Eu não sei nem se cabe apenas nessa reunião falar sobre tantas coisas, mas dá para fazer muitos... O Chico falou que a internet dele caiu, só para deixar avisado. Ah, legal. Quer dizer, legal não, mas tá ok. Então, eu percebo que essa nova maneira de se fazer as coisas de forma integrada, com a participação do maior número de pessoas de diferentes, não só de diferentes áreas, mas principalmente diferentes backgrounds, né, que elas trazem de si e de não só de a experiência pessoal, o grau de instrução, tudo isso está conectado, né? A participação de cada um ela se traduz nos feitos que a Design Antivírus conseguiu ao longo desse tempo. Eu acho que a gente não conseguiria se fosse apenas um grupo só de design, um grupo só de engenheiros, um grupo só de médicos. A gente conseguiu porque nós criamos, como o próprio nome diz, né, uma coletividade, um grupo de pessoas inspiradas, inspiradas em querer fazer o bem para todo mundo. E de diferentes lugares, né, também. Diferentes etnias, diferentes lugares. A gente respeitou isso. Diferentes lugares. Porque, assim, alguns coletivos se criaram baseado em só um lugar. A gente espalhou em qualquer região. Tem a gente de variados lugares. A gente não tem essa questão. Foi bem aberto. Até a comunicação mesmo a gente colocou em alguns momentos com o tom do lugar, de quem realmente estava naquele lugar falando. Eu acho até que é uma nova forma de você criar uma comunidade, né? Porque a palavra comunidade, ela é muito bonita, a gente tem várias conotações, mas no fundo, uma comunidade é um agrupamento de pessoas, as pessoas que se unem para o bem maior daquele grupo, né? Para fazer o bem que beneficia todo o grupo, né? E a gente conseguiu fazer isso de uma forma que eu acho que eu não conhecia, pelo menos, antes, né? Que é fazer à distância, com pessoas diferentes, em lugares diferentes, e que pudesse ser transmitida para outros lugares fora daqui, como foi feito em São Paulo, como foi feito em outros estados, né? Isso é fantástico. E eu acho que seria legal, aí o Diego estava querendo falar, Diego, ia falar isso. Mostrar um pouquinho dessa experiência pro lado dele, né? Vindo do Rio Grande do Sul. Diego, tá aí? Eu vi que ele alguma hora saiu ali rapidinho para... Fui atender as crianças. Assim. Entre pro clube, todo mundo tem uma criança em casa aqui. Uma criança é um animal de estimação, alguma coisa assim. Mas a maior criança que eu tenho que atender é a que tem dentro de mim, né? Essa criança arteira aí que não me deixa parar de inventar coisa e faz eu me conectar com a cariocada aí, né? Como se não tivesse mais nada para fazer, né? Então, assim, ó, eu trabalho numa UTI pediátrica há 12 anos. Eu tô desde 2008 trabalhando. Eu fiz residência antes, se somar com a residência tá dando quase uns 15 anos já. E
esses 10 anos foram anos de muitas invenções, de muita coisa, criei bastante coisa. Todas elas são traquitanas, são engenhocas que eu uso no meu cotidiano, mas que eu nunca transformei num produto, né? Sempre com a intenção de aperfeiçoar o cuidado. Aliás, você sabe que gaúcho gosta de pautar as coisas, né? Eu queria desafiar vocês para a gente começar a usar um termo. Eu estou escrevendo sobre isso e a hora que eu puder eu vou compartilhar o texto com vocês, para fazer um paradoxo, inclusive, com o design da saúde, que eu acho que é um termo que tem muito a ver com esse grupo, que eu tenho sentido essa energia aí, e é por isso que eu estou aqui com vocês e quero continuar caminhando com vocês, que é o design do cuidado. O que nós estamos falando, na verdade, é sobre design do cuidado, tá? Porque é muito mais que o design da saúde. Eu vejo quando vocês trazem a preocupação desde como é que nós vamos comercializar, como é que vai ser sustentável um produto, como que nós vamos dialogar com as comunidades de periferia, com as pessoas que não têm dinheiro para acessar e comprar isso. Então nós estamos falando de cuidado, que é um termo muito mais ampliado do que saúde. Tem um professor aí no Rio que eu amo muito, que chama-se Emerson Elias Merri, que foi minha banca no mestrado, que é professor da UFRJ, que ele diz que o cuidado, ele não é um procedimento, ele é um acontecimento, tá? E para ele acontecer, ele tem que envolver duas pessoas, ele precisa do encontro de duas pessoas. No meu caso, no hospital, quando eu me encontro com uma criança doente, é aí que o cuidado começa a acontecer, porque a criança também é sujeito do cuidado, né? Ela não é um objeto da minha intervenção. Então, se a gente consegue conceituar bem isso, ter isso bem claro para todo mundo, nós vamos produzir muita coisa legal, tá? Eu tentei construir uma rede de makers aqui no Grupo Hospitalar Conceição, onde eu sou professor da escola GHC, e onde eu fiz o mestrado em avaliação e produção de tecnologias para o SUS. A minha engenhoca para entrada no mestrado era esse equipamentinho aqui, ó. Tá? Antes do Covid-19, isso aqui é um aspirador nasal, tá? Isso aqui vai no nariz da criança, essa ponteira aqui, e o próprio pai ou mãe, com o seu vácuo, aspira a secreção no nariz da criança. Naquela época, ainda preocupado com a questão da contaminação por aerosol, eu criei um dispositivo aqui, tipo um filtro. Na verdade, a intenção, eu não sabia que seria um EPA ainda na época e tal, eu estava tentando estudar que filtro que ia segurar o aerosol para não ter uma contaminação comunitária. Exato. Porque assim, gente, eu estou vendo vocês de camiseta aí, eu nasci e me criei no estado mais frio do país. Então, doença viral para nós aqui é mato. Todo ano tem criança ranhenta, gente espirrando, todo ano tem. Então já é uma coisa que desconforta a gente. Antes do Covid, por adenovírus, por influenza, por todos esses outros vírus que já fizeram muito estrago na gente, H1N1, né? Então, assim, quando eu estava num grupo de reclineiros, de ciclistas que tem bicicletas reclinadas aqui em Porto Alegre, eu já tive uma da marca Zorer, né? E aí eu fiz um vídeo para tentar solucionar um problema bem caseiro no hospital que viralizou, e uma das pessoas do grupo disse, cara, tu tens que procurar Pedro Zorer, que está trabalhando agora com essa coisa na área da saúde. Então eu procurei o Pedro, consegui o WhatsApp dele, falei das minhas necessidades, e em seguida o Pedro me colocou em contato com vocês. E aí a gente começou, né, tocando de ouvido mesmo. Eu também cheguei depois, eu fui sentindo vocês, né. Eu tenho um monte de ideia, um monte de coisa para desenvolver, mas eu percebia que nesse momento a máscara era o nosso carro-chefe, depois a câmara, né, o circuito aquele de redução de aerosol, e aí eu tentei ir contribuindo, né, com a minha expertise aqui e tal, de intensivista, fisioterapeuta intensivista. Mas se vocês quiserem continuar para a gente seguir isso, bom, vocês podem contar comigo. Depois a gente vê, assim, o formato e a participação de cada um, né? Eu tenho as minhas manhãs comprometidas com o hospital, né?
talvez eu seja um consultor técnico, talvez eu esteja num grupo de inventores, né? Porque de fato, eu tenho algumas coisas que eu queria compartilhar para pautar vocês para produzir. De repente eu fico num primeiro momento e acompanho. Bom, eu acho que se a gente conseguir dar conta, assim, de que nós teremos pessoas que vão, óbvio, estar trabalhando mais, e a gente tem que valorizar isso, né? De quem está trabalhando mais, e não perder essa expertise minha, dos outros colegas aí do Hospital da Lagoa, né, do BIS, do Cleison, né? Eu acho que vai ser legal. Aqui no Sul as coisas são muito burocratizadas, as relações. Nós criamos um grupo de makers da escola GHC, tentamos fazer parceria com o design da URGS, e é um monte de senão, sabe? Pô, eu mando uma ideia para a SAT, ela no outro dia já me devolve um desenho, entendeu? Então, assim, é uma relação muito mais desburocratizada. E também, assim, daí um pouco do meu animal político mesmo, da minha caminhada, das coisas que eu acredito. Eu me identifico muito mais com vocês, entende? Que tem produzido um design para transformar o mundo, né? E não só para a gente patentear um produto e viver de royalty, né? É óbvio que a gente quer valorizar o que a gente cria, mas se a gente puder ajudar mais pessoas, que é o que eu sinto nesse grupo, melhor, entende? Eu dizia para o Pedro, eu não quero andar de Land Rover inventando coisa, eu só quero ir 2 vezes por ano para a praia, tá ótimo para mim que vivo no frio. Né? Então, assim, podem contar comigo, eu já me identifico com muito de vocês, eu não consigo estar presencialmente em tudo, mas eu acompanho os debates do grupo, eu leio os artigos que vocês compartilham, e eu acho que nós estamos, né, incluindo num caminho muito bonito, muito legal, assim, muito massa mesmo, e podem continuar contando comigo. Eu queria agradecer a sua fala, eu só queria inclusive fazer um adendo, que é muito legal como você e o próprio Gil já começam a se ver como algo que a gente pensou, que é ter um corpo de colaboradores, pesquisadores técnicos. Então é muito legal ver que isso está acontecendo, ver que inclusive as suas traquitanas, as suas experiências, as suas adaptações são o que a gente entende como pontos de partida para projetos que o coletivo possa vir a fazer. Acabou o Covid, as pessoas vão usar máscara, as pessoas vão precisar de EPIs, mas sem dúvida tem um mundo de equipamento hospitalar que são equipamentos caros e que tornam a saúde mais inacessível, que podem ser descomplicados e adaptados para a realidade brasileira, especialmente quando a gente fala de uma dimensão continental em lugares tão distantes. Então é muito legal ver a sua fala, porque ela tem total sinergia nesse ponto complementar que o Zória citou, né, de trabalhar com médicos e pesquisadores para a nossa pesquisa. Eu vou só dar um pequeno complemento ao Timóteo, né, mas me empoderando completamente da fala dele, de que eu acho que esses 4 meses, né, nesse contexto todo atual, ele mostrou duas questões. Uma dor que a gente tratou de trabalhar, que é essa carência nacional, né, tanto no EPI como uma série de possíveis equipamentos da área da saúde, né, e que podem ajudar bastante aí, não só nesse contexto de coronavírus, mas daqui para frente em tantos outros aí, possíveis contextos, como o Diego bem colocou, por exemplo, na região sul, né, deles já terem esse histórico de questões com vírus similares. Então, assim, acho que ficou um tanto evidente, né, essa carência por essa necessidade aí desses tipos de produtos nacionais produzidos aqui, não importados da China ou qualquer outro lugar. E, em paralelo, né, o quanto que o ganho que a gente teve, mais uma vez, em juntar essa galera toda, né, o quanto a gente avançou com saídas disruptivas, às vezes, e às vezes até seguindo um caminho mais industrial, mais formal ali de projetar produtos,
né, o quanto a gente avançou em possíveis projetos e equipamentos futuros, né, através dessa rede de profissionais e de conhecimentos compartilhados. Né? E aí, finalizando com o que o Timóteo colocou, eu acho que a gente tem um horizonte aí, como a gente já estava pensando, né, que seria sustentável da gente dar continuidade nessas pesquisas e elas serem, de certa maneira, trabalhadas no desenvolvimento de novos produtos que possam, inclusive, entrar com uma série de outros procedimentos hospitalares e que não sejam unicamente para coronavírus. Então, acho que a gente está tendo aí um possível horizonte a ser trabalhado no futuro. Eu também senti o avanço na comunicação, porque os produtos foram muito importantes, mas a comunicação, ela conseguiu acompanhar isso tudo e eu achei muito importante, porque a comunicação na forma gráfica, simplificada, acessível, ela viabiliza várias coisas que não são possíveis apenas com produtos, né? E eu achei isso também muito importante, né? No começo a gente sentiu um pouco falta disso, depois a coisa engrenou e o negócio se manifestou de uma forma muito interessante. Eu acho que a gente tem muito mais coisa do que apenas produtos. Nós temos uma equipe multidisciplinar capaz de fazer qualquer coisa. É isso aí. Perfeitíssimo. Exatamente. Isso aí. Na qual o foco é a nossa grande dificuldade, né? Porque se a gente pode fazer qualquer coisa, focar vai ser difícil. Não, cara, a saúde no Brasil é uma coisa que tem muita coisa para fazer. Não, mas se você entrar no campo das doenças que são negligenciadas, né, porque é coisa de país terceiro mundo, pobre, então sei que Malária. muito, cara, pode ter certeza. Ainda tem muita coisa para a gente poder trabalhar. Acredito. Perfeito, gente. Bom, a gente está passando aqui de 1 hora, mais ou menos, de 1h30, né? 1 hora. A gente começou, acho que eram 7h20, né? 19h20, mais ou menos. São 8h26, dá um pouquinho mais de 1 hora. Alguém mais ainda quer dar também um depoimento? E aí a gente conclui? Eu sei que não é uma reunião técnica, mas queria dar um relato sobre as máscaras, porque o Pedro me mandou uma de neopren e uma de EVA, e a gente usou as duas aqui em casa, tá? E eu achei a de neopren melhor, tá? A de EVA, ela tem rasgado aqui, o Pedro já me disse que é bem comum, ó, de rasgar aqui, né? Essa foi a que Bárbara, minha esposa, usou, e ela usou praticamente para ir só no super. E a de EVA eu tô usando no hospital, já até troquei filtro, tudo, a de neopren, e tá bem melhor, assim, além de eu achar mais confortável também, tá? Mas, claro, isso a gente ainda vai ter que aperfeiçoar, porque eu sei que é mais caro a de EVA, né? A de neopren, então... E você tá para EVA 2.0, a gente já tá na 4.0. Olha só. A gente já foi... tem a EVA off-road, então... Não, inclusive, Diego, assim, ó, aí fica até também, já que estamos aqui, vou aproveitar, Sati e Zória, assim, eu tô indo fazer uma visita aí em Porto Alegre, muito em breve, na semana que vem, então né, minha namorada gaúcha. Vem aqui em casa. Exatamente, aí de repente eu posso, a ideia seria, quem sabe, levar a 4.0, né, aí eu ver com Sati e Zória se a gente consegue, né, uma levinha que eu possa levar comigo. Eu não sei qual é o tempo que tu vai ter aqui, mas eu queria te levar também para conhecer uma cooperativa de mulheres costureiras chamada Univens, tá? Pode encontrar material dela delas na internet, da Justa Trama. É uma cooperativa muito legal. Conheço também. Possivelmente são pessoas que podem desenvolver essas máscaras aqui. Olha só, não, legal. Aí você vê como é que a gente se formam, né? Assim, a minha namorada é estilista, na verdade, e ela trabalha com a Justa Trama, né? Então a gente já tem aí uma possível rede, mais uma rede se fechando aí, mais um parceiro. Mas vamos fazer gerando renda também. Exatamente. O projeto está gerando renda. Isso. Isso é outro efeito colateral desse grupo. Trabalho e a gente aqui não tem o custo do envio, né? Isso, exato.
Sim, Na verdade, sim. a gente não falou muito, mas quando a gente desenvolveu os vários projetos, todos eles foram pensados para que fossem feitos de forma descentralizada, que utilizasse mão de obra local e insumos locais para que Sim. pudesse ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Social, né? Econômica. Exatamente, principalmente, né? Isso é legal. Principalmente na crise, não só da pandemia, mas na crise antes da pandemia, e que a gente vai ter depois da pandemia, né? Sim. Então, criar um produto que atenda várias frentes é um feito que a gente tem conseguido alcançar com vários dos nossos projetos, né? Perfeito. É isso mesmo. Todos os projetos a gente bota em Creative Commons, todos eles. A gente especifica a licença, né, Flávio? A licença. Bom, gente, alguém estava querendo falar junto com o Diego aquela hora também. Não era junto não, era para lembrar o Fábio, mesmo você participando da comunicação, ver o que você quer falar, porque assim, independente disso, você faz parte, assim, é importante que você participe também. A Amanda aí, que eu sei que fala super bem, o José Samuel aí. Gente, é importante que vocês deem assim, a opinião do que vocês acham que nesse momento é legal, independente de formação do futuro do coletivo, o que vocês estão sentindo, o que vocês querem trabalhar ou querem mudança de algum formato de trabalho. É uma hora de bate-papo mesmo. Pegando a deixa, desculpa. Não, acho que a fala de alguém da comunicação é fantástica. Vamos lá, então. Só pra falar que o Samuel Taviano saiu, mas vai aí, gente. Bom, Fábio falando sobre o Rio de Janeiro, e é muito bom participar do grupo. Eu ajudei bem pouco no início com algumas coisas e agora colaborando um pouco mais. Fui convidado pelo Pedro Zória, que já conheço há bastante tempo. Eu também sou usuário das bicicletas Zória também. E estou aí. E estou aí para o que ajudar. Gostei muito da máscara. A máscara de EVA, Pedro deixou uma comigo e foi a melhor máscara que eu usei. E eu usei muitas máscaras, eu tenho várias máscaras. E eu já estou bem habituado a usar máscara porque eu tenho uma oficina em casa, uma oficina maker. Faço parte de um outro coletivo de makers aqui do Rio de Janeiro, que é o Polo Maker, que é uma oficina colaborativa que tem aqui no Rio Comprido. E eu já uso máscara há bastante tempo, máscara por conta do pó, das resinas que eu trabalho. E eu nunca tinha usado uma máscara tão confortável, tão fácil de usar, enfim. Usei para pedalar também. E estou aí para ajudar no que for possível, contem comigo. Estou gravando aqui no Zoom, eu tenho uma versão do Zoom Pro. Então, me coloco à disposição também se alguém precisar de alguma coisa na área de comunicação. Vamos junto aí. Valeu. Vale ressaltar que isso que você falou, Fábio, em diversas das vendas, eu tenho feito muito esse front-end de contato com os clientes. Então, muitas das vendas, o feedback que você deu do conforto de uso é geral, né? Teve gente que comprou a máscara, gostou tanto que já está pedindo mais e falou que a única máscara que conseguiu se adaptar. Eu ouvi crianças falando que a respiração com a máscara infantil pelo furo ser largo permite uma vazão de ar que é quase como se estivesse sem máscara. Então, acho que ali no ganho de conforto, ganho de conforto de respiração, não só o toque, é bem significativo também. É isso mesmo. Confere aí. Eu usei para muitas coisas. Usei para pedalar, usei para andar de moto, para tudo que você imaginar. Foi muito bom. Muito bom, gente. Fábio, obrigado. Né? Mônica falou mais alguém também da comunicação, Amanda, se eu não me engano. Se quiser falar também, é super bem-vindo. Oi, gente, tudo bem? Então, eu estou num momento assim que eu estou um pouco ocupada, assim, eu estou tentando assim voltar de novo a fazer parte do grupo. Mas assim, eu estou gostando bastante de participar, eu acho que eu tenho aprendido bastante. Eu gostei da máscara que vocês mostraram, achei bem legal. Não tenho muito assim a dizer hoje, mas assim, eu estou aprendendo, ouvindo mais. Obrigada, gente. Deixa eu só falar mais uma coisa rapidamente aqui. Tudo bem? Claro, imagina. É rápido. Duas coisas.
Na semana que vem eu vou dar uma oficina sobre criação de vídeos com celular, captação, edição e produção de vídeos com celular. É uma oficina gratuita, é uma oficina para makers. Eu vou fazer na quarta-feira via Zoom. Se alguém tiver interesse em participar, me procura, né? E inicial, eu vou mostrar alguns aplicativos que eu uso, algumas técnicas que a gente pode usar para gravar, para ajudar as pessoas a produzir seus próprios conteúdos e compartilhar. Eu tenho dado muitas aulas sobre como criar essas coisas e resolvi fazer essa iniciativa porque tem muitas pessoas que querem começar e estão sem recursos, não sabem como fazer. Então, a turma já está com 22 pessoas. Eu posso até fazer uma sugestão. Se de repente vocês aqui quiserem fazer uma turma só da gente, a gente combina numa outra semana e a gente faz uma turma só nossa. Aí eu passo todo o conteúdo que eu sei e falo com vocês. Então... Da mesma forma, deixa eu só... Rapidinho, Mônica. Eu tenho trabalhado desde o início da pandemia de casa, né? Completamente de casa. E eu tenho ajudado muitas pessoas também a gravar conteúdo de áudio para fazer podcast. Então, de uma maneira open source, as pessoas podem gravar com seu celular, editar, postar. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser saber um pouco mais, pode me procurar. E tudo que eu tenho, que eu posso passar, eu vou passar e eu vou ajudar vocês também, tá bom? Deixa eu aproveitar o convite, Fábio. Ô Pedro, a gente pode aproveitar, não só virar uma aula, mas virar um podcast do assunto. Era isso que eu te falar, a gente, assim, virar um podcast porque isso é um estilo de design mesmo, de educação. Então, tá ligado ao podcast. A gente pode criar um podcast que você vai estar fazendo oficina pra gente, mas não só pra gente, mas para mais pessoas do coletivo. E paralelo ao coletivo da gente, no outro coletivo que é de periferia e favelas que eu participo, que eu sou fundadora, a gente também, eu vou estar depois organizando para fazer, para você ver se dá para os adolescentes e as crianças, que a gente pode criar uma ação com o pessoal de favelas. Legal. Concluindo aqui, eu comecei fazendo esse trabalho porque de uma hora para outra muitas pessoas precisaram entrar em contato com software, aplicativos de comunicação para se relacionar com as famílias e eles não sabiam. E eu tenho um trabalho dedicado com pessoas acima dos 60 anos. Então, eu criei vários vídeos mostrando como é que faz para usar o Zoom, para usar o Skype, para usar o WhatsApp. Então, eu também reparei que as pessoas acima dos 60 anos, elas reclamam porque elas se sentem desconectadas, enfim. Mas algumas publicações recentes mostraram que os próprios adolescentes e as crianças que estão entrando nesse mundo da aula virtual, do ensino à distância, também apresentam muitas dificuldades. Então, a dificuldade não é relacionada à faixa etária, mas relacionada a cada especificidade de cada pessoa. Então, acho que o tema é relevante e eu estou aí para colaborar da maneira que for. Contem comigo. Tá? Muito legal. Bom. Tá ótimo, Fábio. Eu e Mônica somos campeões de tentar aproveitar esforços de comunicação. Acho que a ideia que ela deu de você poder fazer um podcast sobre isso é genial. Mas eu até faria um outro esforço, que se a gente monta uma turma do coletivo, essa turma pode produzir já 20 ou 30 conteúdos de vídeo que a gente possa também utilizar para a nossa pauta de comunicação. Então, o Diego pode fazer um vídeo no hospital, o Gil pode fazer um vídeo no INT, o Pedro pode fazer um vídeo. Se cada um pegar e fizer um vídeo, você já tem 30 conteúdos pré-prontos para a gente editar. Então, isso seria até um gás legal de produção de conteúdo audiovisual para dar uma bombada no nosso Instagram também. Boa, Acho Pedro. ótimo, contem comigo. Estou aí para compartilhar o conhecimento e fazer a coisa crescer. Valeu. Maravilha, gente. Bom, eu acho que a gente, com isso, consegue fechar a nossa pauta, né? E acho que vale também a gente, mais uma vez, só reforçar que a gente vai colocar depois a gravação, né, de toda essa troca que a gente teve, né, para quem não conseguiu assistir, para quem viu parte ou quem quiser ver de novo, tá? A gente vamos botar um link, né, para a gente passar nos grupos do WhatsApp e a galera ver. E aí, gente, eu acho que a gente chega no nosso final, né? Mais uma vez, quero agradecer a todo mundo, cara, por essa dedicação, por esse suor aí que todo mundo deu e que a gente fez um trabalho, desculpa a palavra, mas foda pra caramba, cara. Assim, foi fantástico, assim, que a gente conseguiu produzir. Quantas pessoas a gente conseguiu ajudar, né, de profissionais da saúde, de pessoas das comunidades do Brasil,
né, lideranças comunitárias e continuamos, né, com esse trabalho. Acho que foi uma prestação de contas, uma explanação, né, macro do grupo que a gente estava querendo fazer há muito tempo. Então, muito bom ter tido essa oportunidade de expor tudo isso a vocês e escutar, né, os que quiseram também colocar opiniões, olhares, sugestões futuras. A gente não para por aqui, né? A gente tem ainda muito a fazer e principalmente a entender, né, esse formato de uma possível pessoa jurídica necessária para a gente dar continuidade aí em tanto trabalho que a gente tem pela frente. Beleza? Então, quero agradecer a todo mundo. Acho que são 8h40. A quem ainda vai jantar, jante. E é isso. Né? Isso aí. Quero agradecer a todo mundo. Obrigado. Obrigada. Boa noite. Obrigado a vocês todos. Obrigado. Tchau, obrigada. Boa noite. Obrigado a vocês também, gente. breve. Beijo Obrigado, grande, tchau. abraço grande e parabéns, hein? Parabéns para todos nós. Deixa eu falar uma coisa rapidamente aqui. Fale. Foi. Claro, Não, foi não. Tá todo mundo aí aqui. estamos aqui. Vamos fazer um print aqui, um selfie. Boa, claro, perfeito. Vou fazer aqui, ó. Peraí. Muito bem lembrado. 1, 2, 3 e agora. Feito. Valeu, gente. Aquela risada tá ficando natural, né? Até a próxima. Valeu. Risada do Abração. Corinthians. Abração. Tchau, tchau.